Oi, gente, hoje eu vou falar sobre a história do Apocalipse. Espero que vocês curtam. O vilão interpretado por Oscar Isaac em X-Men Apocalipse é velho conhecido dos leitores desde a década de 1980. Desde o início, o Apocalipse foi pensado como uma grande ameaça, um mutante superpoderoso e ardiloso no nível de Magneto, Clube do Inferno e outros protagonistas do primeiro escalão dos X-Men. Apocalipse debutou na série X Factor há exatamente 30 anos, em maio de 1986, tendo sua estreia como figura nas sombras, chamado apenas de O Mestre, na edição 5. No número seguinte ele já aparecia com todas as suas cores e músculos. Ele viria a se tornar-se o grande vilão desta primeira fase da série, na qual os X-Men originais Ciclope, Jean Grey, Fera, Mandiela e Anjo formam uma nova equipe que diverge da missão dos X-Men da época. Na estreia, Apocalipse já define uma estratégia padrão. Apesar de ser poderoso e de se virar muito bem no mano a mano, ele prefere ter sempre uma equipe de vilões para fazer o trabalho sujo enquanto fica na retaguarda. A primeira equipe que ele manda para enfrentar o X-Factor chama-se Aliança do Mal. Utiliza Louis Simonson. Logo se deu conta de que um cara chamado Apocalipse devia ter 4 cavaleiros. Quarteto que foi montado aos poucos. Em 60 anos de quadrinhos, Apocalipse conseguiu alcançar esse status, mas também esgotou rapidamente devido à superutilização. Por mais que o sucesso da história alternativa do Apocalipse valha a fama do supervilão, faz tempo que suas reaparições para artesanar a usa de equipes de mutantes não assusta ninguém. Os 4 cavaleiros seguem a lógica bíblica. Apocalipse recruta Pestilência dos Morlocks, mutantes que viviam nos subterrâneos de Nova York, para ser a peste, uma garota anoréxica para tornar-se fome, e o veterano da Vietnã como guerra. A grande sacada é Morte, anjo do X-Factor que teve suas asas cortadas em outra história, é apresentado por Apocalipse e transformado em arcanjo. A versão do personagem com asas de metal continuou com esse tom dark quando voltou a ser herói. Marcou época. O que Apocalipse quer? As sobrevivência mais fortes dos mais fortes. Se os mutantes são a raça superior que vai esperar os humanos, o vilão quer botar os mutantes em combate para que só os mais aptos entre a nova raça fiquem vivos. Como revela o X-Factor, ele vem tentando praticar essa filosofia desde o início dos tempos, usando de Deus para as civilizações do Egito, Pérsia, Mesoamérica e Índia. Em meio à superutilização do personagem, como exemplo da mesma, a minissérie Apocalipse vs Drácula, inédita no Brasil, mostra em Sabanur sendo despertado de um cochilo no fim do século XIX, para enfrentar o Senhor dos Vampiros. Drácula e vampirinhos chegam a incomodar Apocalipse e o clã o preserva, mas o vampirão acaba estaqueado e decapitado. Com certeza a história mais famosa com o vilão se passa em uma realidade alternativa na qual a morte de Charles Xavier, antes de formar os X-Men, abriu o caminho para Apocalipse e dominar o mundo. Nessa outra realidade, heróis e vilões do universo mutantes estão com posições trocadas. Um conflito apocalíptico acaba levando ao conserto da linha temporal. A realidade alternativa faz por outra pipoca nos quadrinhos, porém. O ápice das brigas entre Apocalipse e X-Factor e também o fim da primeira versão da equipe se deu quando o vilão raptou Nathan Summers, filho do bebê da Ciclope, e infectou-o com um vírus tecno-orgânico. Embora a equipe tenha vencido o vilão, o vírus é imbatível, o que existe que o bebê seja enviado ao futuro distante para ser tratado. Ele voltará ao presente e terá nossa linha temporal já crescido, com o nome Cable. Foi depois de sua história mais famosa, era do Apocalipse, que o vilão ganhou sua primeira minissérie, solo e uma origem fixa.
Ele nasceu no Egito Antigo, já com a pele cinza e os traços azuis, e foi adotado por salteadores do deserto. Sua filosofia de sobrevivência dos mais fortes se desenvolve nessa época, assim como a descoberta de tecnologia dos seres cósmicos celestiais, que vai ajudá-lo em toda a carreira vilanesca. Estamos sabendo que Apocalipse tem um alter ego que sua origem é egípcia. Ele chama-se Sabanur, que segundo a tradição Marvel significa o primeiro. Fãs debatem na web se esse nome não teria sido uma bola fora dos roteiristas ou mesmo erro ortográfico em Sabanur, quer dizer luz da manhã, em turco e em não existe em egípcio. Como a Marvel nunca se pronunciou, alguns fãs aceitam que o nome vem do egípcio arcaico ficcional. Apocalipse gosta de dormir. Como anda por aí há 5.000 anos, periodicamente ele entra em hibernação para recuperar poderes e simplesmente esperar. Uma das últimas sonecas começou no final do século XIX e devia durar 200 anos. Só que ele acabou acordando antes, despertado pela chegada de Cable no presente. Periodicamente surge uma nova história para preencher esses 5.000 anos, um e outro cochilo, um e outro despertar abrupto. Apocalipse e Cable estão ligados desde a infância do filho do Ciclope, e a história deles vai até o futuro bem distante. No século 39, quando Nathan Summers cresce no tratado do vírus tecno-orgânico, Apocalipse é um tirano que dominou o mundo. A briga entre os dois inclui clones, filhos adotivos ou não, é uma salada de viagens temporais que só o Deadpool teria saliva para explicar. Cable torna sua missão devido a derrotar Apocalipse. Depois de sua fase como grande vilão do X-Factor, a ideia era do Apocalipse, o vilão da armadura azul, já apareceu tantas vezes nos quadrinhos dos X-Men e obviamente foi derrotado ou morreu ou renasceu, ou morreu de novo e renasceu de novo, e virou uma ameaça que não ameaça ninguém. Até as tentativas de usá-lo em outros núcleos da Marvel, contra Hulk e os Vingadores, por exemplo, acabam não surtindo muito efeito. Uma das versões interessantes do personagem está quando ele ressuscita como uma criança, completamente transformada em adolescente numa macumba tecnológica. O outro chamado Evan Sabanur, que de Apocalipse e Gênesis não é necessariamente do mal, ele virou aluno da escola Tinguê de estudos avançados. Nas histórias atuais, ele é integrante de Mirim dos X-Men e deve passar por uma transformação na saga Apocalipse Wars, que rola lá fora neste mês. Então essa foi a história do Apocalipse. Dá like, compartilha. Falou, gente.